Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? No episódio de hoje, nós iremos finalizar o livro de Neemias. É um livro curto, tem 14 capítulos, mas é um livro que trouxe bastante aprendizado. E antes de fazermos a leitura para finalizarmos esse livro, vamos fazer algumas reflexões dos capítulos anteriores, que foi do capítulo 6 ao 10. O que nós podemos ver que acontece nesse capítulo? Que Neemias ele é intimidado, bem dizer ameaçado, muitos falaram para ele se esconder, só que ele não se rendeu ao medo, né? Estava tentando ficar de posse do medo. Também depois nós vimos que após a construção teve uma grande celebração, né? Então isso foi vamos dizer assim, o ponto-chave, né? Terminei, construí, alcancei o objetivo, vamos celebrar. Então isso trouxe, tem outras coisas também envolvidas nessa parte da leitura, mas fica para você tirar suas próprias conclusões também, porque bem dizer, é muito complexo tirar cada ensinamento e explicar de uma maneira geral, porque a Bíblia ela tem muitas coisas entre as linhas dela. Então, e aí daria horas e horas de vídeo. E lembrando que cada um também está numa devida fase da vida, né? Então, cada um teria que tirar sua própria interpretação, seu próprio aprendizado para colocar em prática. Então, uma reflexão desses 5 últimos capítulos foram que Neemias não se rendeu ao medo, que o medo ele impede com que as coisas aconteçam. Então, ter medo por quê? Medo de ser julgado, medo de não conseguir, medo de dar errado. Então, o que nós podemos tirar de um aprendizado para a nossa vida é: estou com medo. Por que estou com medo? Vamos lá. Medo de dar errado. Beleza. Se a gente não tentar, já está dando errado. Então, ok. Medo de não dar certo. Beleza. Se não der certo, trouxe aprendizado que vai fazer levar a outra coisa. Beleza. Medo de ser julgado. Julgado por quê e por quem? Sendo que se der certo, bem, se não der aprendizado, e não faz muito sentido, né? E aí fica para você as outras relações de o porquê ter medo. Claro, vou pular de um prédio porque eu tenho asas. Lei física e tem que ter medo da altura dessa situação. Não medo, por exemplo, andar de avião. Medo para quê? Construído, projetado, tudo. Então, todo medo ultrapassado é uma semente de crescimento que vai abrir nosso olhar para novas possibilidades. E a parte muito importante, que é celebrar as conquistas, celebrar os objetivos, né? Pela história nós podemos ver que os povos se reuniram, comemoraram, celebraram, para que isso ressalta que a vitória daquilo que nós desejamos se torne completa. Bem? Então, pense nisso, reflita bem sobre isso e se chegar um momento que você estiver com medo, sem problemas, finja que é corajoso e vai, faz, arrisca, tenta, porque o não você já tem. Vai dar errado se você não tentar. E se der errado, na verdade não é que dá errado, não sai como o seu previsto, como você planejou, mas isso traz outras coisas com que vão fazer você chegar até mais longe do que você possa ter imaginado.
Tudo bem? Então lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo, ajudar nós a alcançarmos mais pessoas também têm essa interpretação e levar as pessoas a lerem a Bíblia também, que é manual, né? Manual do fabricante. E é assim que funciona. Vamos continuar a nossa leitura. Curtir esse vídeo aí para ajudar a gente, né? Já falei, compartilha esse vídeo. Se você sabe alguém que queira ter interesse ou despertar interesse nas outras pessoas também. E siga o canal. Tem muito conteúdo no canal. Conteúdos de entretenimento, conteúdos de educação, conteúdos de N coisas. Vamos lá. Respira. Livro de Neemias, capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes, para tirar um de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netinins e os filhos de servo de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Atarias, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amorias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Perez, e Maceias, filho de Baruque, filho de Caose, filho de Azias e filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silone. Todos os filhos de Perez que habitavam em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jazias, e depois dele Gabaia, Salai, 928. E Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles. E Judá, filho de Senua, segundo sobre as suas Judá, filho de Senua, segundo sobre a sua cidade, segundo sobre a cidade. Os sacerdotes Jedaias, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de João, filho de Pelaias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeça dos pais, 242. E Amacias, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, varões valentes, 128. E superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim. E dos levitas, Semaias, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Assabias, filho de Buni. E Sebatai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiram sobre a obra de fora da casa de Deus. E Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era quem começava a dar graças na oração. E Baquebuquias, o segundo dos seus irmãos. Depois Abdá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Geduntum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 162, dos que habitaram na cidade de Judá. E o resto de Israel, os sacerdotes e levitas, esteve em toda a cidade de Judá, cada um na sua herdade. E os netinins habitaram em Ofel e Zia,
e Gispa presidiram sobre os netinins. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Assabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandato do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesazebel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à mão do rei, em todos os negócios do povo. E quando as aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat-Arba, e nos lugares da jurisdição, e em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, e em Jecabzeel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Betepalete, e em Azar-Saul, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias em Laquis, e nas suas terras em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição, e acompanharam-se desde Berseba até o vale de Rinom. E os filhos de Benjamim, de Sheba, habitaram em Micmas, e Aijá e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, em Anaía, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadid, em Zebonim, em Nebalete, em Lode, em Ono, no Vale dos Artifícios. Em alguns levitas habitaram nos repartimentos de Judá e de Benjamim. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraia, Jeremias, Edras, Amarins, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Merimote, Idó, Genetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaias, Joiaribe e Gedaias. Salu, Amoque e Uquias, Gedaias. Estes foram os chefes dos sacerdotes e seus irmãos nos dias de Jesua. E foram os levitas Jesuas, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, e estes seus irmãos presidiam sobre os louvores, e Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, nas guardas, e Jesua gerou Joaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua, e nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes das casas dos pais de Seraias, Meraias, e de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Melicu, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adinã, de Meriote, Elcaia, de Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miamim, e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaia, Jonathan, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaias, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Gedaias, Netanel. Dos levitas foram nos dias de Elizibe, inscritos como chefes nas casas dos pais, Joiada e Joanta, e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes das casas dos pais do livro das crônicas até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, os chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Carimiel, e seus irmãos. Estavam de frente deles para louvarem e darem graças, segundo o mando de Davi, homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias e Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que faziam a guardas as tesourarias das portas.
Estes foram os dias de Joiaquim, filho de Jesua, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. A dedicação dos muros. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para o trazerem a fim de fazerem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, salteiros, alaúdes e com harpas. E se juntaram os filhos dos cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como também a aldeia dos netofatitas, como também na casa de Jugal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. E purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do montouro, e após eles ia Osaías, e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras e Mesulão, Judá e Benjamim e Semaias, e Jeremias e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonathan, o filho de Semaias, filho de Matanias, filho de Micaias, filho de Zacur, filho de Asaf, os seus irmãos Semaias, e Azarel, Milaia, Gilalai, Mail, Netanel e Judá, e Anani com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, e Esdras o escriba ia diante deles. Indo assim para a porta da fonte e defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Anael, e a torre de Meia até a porta do gado, e pararam à porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. E os sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaias, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maassés e Semaias, e Eleazar, Euzi, e Joanã, e Malquias, e Elom, e Ezer, e faziam-se ouvir cantores juntamente com Gisraías, o superintendente. E Zacarias, no mesmo dia, grandes sacrifícios se alegraram, porque Deus os alegravam com muita alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. O ministério do templo. Também, no mesmo dia, se nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas, para as primícias e para os dízimos, para ajuntarem nelas das terras das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiram ali, e faziam guardas ao seu e faziam a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e os porteiros, conforme o mandado de Davi e do seu filho Salomão, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefe dos cantores e cânticos de louvores e ação de graças a Deus. Pelo que todo Israel, já nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava as porções dos cantores e dos porteiros a cada um no seu dia, e santificavam as porções para os levitas, e os levitas santificavam para os filhos de Arão. Capítulo 13. Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha sido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar.
ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara na casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas e manjares, o incenso e os vasos e os dízimos do grão, do moço e do azeite, que se ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isto não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32, Artaxerxes, rei de Babilônia, vinha eu ter com o rei. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alçar a licença do rei. Esse eu é Neemias, né? Espero que sim. Mas ao cabo de alguns dias tornei a alçar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Elisabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou. De sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenou eu purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. E Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pelaias dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, e filho de Matanias, porque se tinha achado fiéis e lhes encarregou a eles a distribuição dos seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e às suas guardas. Contei errado para vocês, viu? É capítulo 13, são só 13 capítulos, não 14. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os aumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a caça de cargas, e traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro que traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá, e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este, que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim o nosso Deus? Não trouxe todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombram antes do sábado, ordenou eu as portas se fecharem, e mandei que as não abrissem até passado o sábado, e pus as portas a alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passeis a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão de vós. Naquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificasse e viesse guardar as portas para santificar o sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos
falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contido com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas gentes rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel. E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E vos íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra nosso Deus, casando com mulheres estranhas. Também o filho de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro desse Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um a sua obra, como também para as ofertas de lenha em tempos determinados, e para as primícias, lembra-se de mim, Deus meu, para o bem. Bom, chegamos ao final do livro de Neemias. Eu achava que era 14 capítulos, mas são só 13. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir esse vídeo, deixe seus comentários das suas reflexões também, que vai ser importante pra gente. O próximo livro é o livro de Esther. É um livro relativamente curto também. Então, que Deus te abençoe e vejo você lá próximo. Até mais!